Olá, pessoal. Recebi muitas perguntas sobre o Retiro do Silêncio e vou tentar condensar todas essas curiosidades aqui para vocês. O retiro acontece pelo Instituto Renascer da Consciência, que fica em Ravenna, num lugar que fica aos pés da Serra da Piedade, que tem uma natureza maravilhosa. Lá já foi uma fazenda há muitos anos atrás, e o Instituto ele tem uma proposta do autodesenvolvimento, de promover o autoconhecimento. E eles trazem muitas atividades em que a gente vai praticar a autoobservação. E o retiro de silêncio ele é conduzido pela psicóloga e terapeuta transpessoal Aida Puchnik, que tem mais de 50 anos de experiência. E o retiro ele acontece de segunda a sexta-feira. Este começou às 15 horas de segunda e terminou na sexta-feira às 13 horas. Tá? E a primeira proposta é justamente quebrar a rotina. Como é para você quebrar a sua rotina? No nosso dia a dia, a gente está envolvido com muitas coisas, família, trabalho, filhos. E como que é para você parar, deixar todo mundo para trás e se internalizar, se conhecer, voltar a energia para você? Como que é isso? Tá? Como que é você sair do caos no meio de uma segunda-feira? Eu, por exemplo, estava numa reunião, tive uma reunião na parte da manhã, uma reunião que foi difícil, ficou inacabada, tinha algumas coisas ainda para fazer, mas às 13h30 eu precisei sair. E como que é isso? Tá? Você vai para lá, mas você leva a reunião junto com você na sua cabeça ou você deixa a reunião aqui? Tá? No meu caso, eu deixei aqui, a hora que eu entrei no carro, eu deixei a reunião para trás. Tivemos uma colega do Rio Grande do Sul, lá de Pelotas. Ela estava conosco, e como que é isso? Você sair do caos, literalmente, deixando a sua família para trás, que até então estava segura, mas você não saberia o que poderia acontecer com eles nesta semana em que você ficaria incomunicável. E como que é fazer esta escolha? Como que não foi fácil para ela chegar até lá e foi menos fácil ainda tomar a decisão de realmente participar deste retiro. Então, a primeira proposta é essa. Tá? A segunda proposta é a prática da autoobservação. E autoobservação do quê? Autoobservação dos pensamentos, das emoções, do seu corpo e das suas reações. Tá? Na mecanicidade, na correria do nosso dia a dia, a gente tem muita dificuldade de fazer essa prática, de voltar a atenção para dentro da gente. Tá? E é uma outra pergunta, essa foi a campeã, tem que ficar em silêncio o tempo todo? Eu preciso fazer as refeições em silêncio? Eu não posso cumprimentar as pessoas? Como que é isso? Tá? E aí, já linkando com a outra pergunta, as pessoas perguntaram também o que o Retiro do Silêncio tem a ver com o Eneagrama. E eu falo para vocês o seguinte: quanto maior o autopreservação, maior vai ser a facilidade de estar em silêncio. Quanto menor o seu autopreservação, maior vai ser a sua dificuldade de voltar a sua atenção para dentro e fazer silêncio. Tá? Quem tem o autopreservação mais baixo, a energia está voltada para fora. Tá? E aí acontece uma coisa interessante no retiro, que nós não temos acesso ao telefone, lá não tem sinal de telefone, não tem sinal de Wi-Fi, é pedido para que a gente não use o celular com os materiais que a gente tenha baixado, é pedido para que a gente não leia,
não faça crochê, não faça nenhuma atividade. A gente recebe um caderno e ali a gente vai anotando tudo que está acontecendo com a gente. Quais são os pensamentos, quais são as emoções, quais são os incômodos que acontecem no corpo ou qual é o relaxamento que acontece com o corpo também. Às vezes tirar a pessoa do caos e colocar nesse silêncio pode trazer para ela uma calma muito grande. E o contrário também acontece, né? E aí esse material depois ele é trabalhado no seu processo terapêutico aí para você fazer um aprofundamento. Um outro ponto que se linka com o Enneagrama é que no decorrer da semana nós temos várias atividades. Nosso dia começa às 7h30 da manhã, termina por volta das 21h30. Continuando aqui. E aí, nós temos diversas atividades que vai trabalhar inteligência corporal e vai trabalhar também o emocional superior. Para a gente trabalhar o emocional superior, a gente precisa de muito aterramento. Então, a gente faz muitos exercícios de aterramento, muitos exercícios também de respiração consciente, tá? Então, a gente vai praticando essa autoobservação a todo o instante, tá? Tem pessoas que têm muita dificuldade em dormir com silêncio absoluto. Elas estão tão acostumadas com caos, com barulho, que quando entram para esse silêncio, que pelo menos ele é externo, elas têm muita dificuldade em dormir, tá? A gente faz meditação às 7h30 da manhã. E o que é meditação? Essa semana mesmo uma pessoa falou comigo assim, eu achava que meditação era só para aquelas pessoas que são muito zen, muito tranquilas, tá? A meditação é você voltar a sua atenção para o aqui e para o agora e se dar conta do que está acontecendo com você. Quais são os pensamentos que chegam até você neste momento? Se você parar para se observar, você vai ver que um pensamento ele chega e se emenda com o outro e que vai emendando com o outro e isso vai disparando emoções e isso vai trazendo reações para o seu corpo. Quais são as partes do seu corpo que estão incomodadas? Onde que isso se manifesta? Qual é a parte do seu corpo, quais são as partes do seu corpo que estão relaxadas nesse momento? Estas emoções, quais são essas emoções? Você consegue dar nome para elas? Então, meditação não é ausência de pensamento. Meditação é se dar conta do que está acontecendo aqui e agora. E sem julgamento, sem se julgar se isso é certo, se é errado, se é feio, se é ruim, se é bom, se não é. Só se dê conta do que está acontecendo. Tá? São 5 dias em que você vai parar e simplesmente olhar para dentro de você. E o quanto que isto é assustador para você. O quanto que isso te incomoda. Eu vejo muitas pessoas falando, Tati, mas o silêncio absoluto, e aí a gente vê pessoas que quando estão lá, elas se entregam realmente, mesmo com autopreservação mais baixo. Existe um convite, como eu falei com vocês, o lugar, ele é muito sagrado, ele te convida a essa introspecção, a você estar em contato com você mesmo. E o quão prazeroso é estar em contato com você. Há quanto tempo você não faz isso por você mesmo? Tá? É uma experiência que é uma experiência incrível. Este foi o meu 3º retiro do silêncio, onde a gente tem realmente a oportunidade de aprofundar no nosso autoconhecimento. E eu percebo que acontece uma coisa, que quando a gente chega lá, a gente recebe esse convite para introspecção,
O silêncio externo, ele é muito grande, a gente vai ter só pássaros, os micos, eu vi esquilo lá, maravilhoso, riacho, a gente vai ter só esse tipo de barulho, de som, que é muito agradável, né? Mas o barulho interno, ele é muito grande. Costumo falar assim, falei, gente, eu não aguento ouvir mais a minha voz na minha cabeça, porque não para, não para, não para, né? E quais são esses pensamentos que estão martelando aí na sua cabeça? Como autopreservação, o silêncio para mim é tranquilo, tá? Mas como uma 3 do Eneagrama, o ficar sem fazer nada ainda é desafiador. Hoje, muito menos difícil do que já foi no passado. Hoje eu me entrego ao não fazer nada. Mas ainda assim, eu vejo o incômodo. Meu primeiro dia, eu cheguei na segunda, às 15 horas ali, então tem muita coisa dividida atividades, quanto a turma tá chegando, tem as orientações, então tem muita coisa acontecendo. Então no segundo dia, na terça-feira, né, é o dia em que começa a sua rotina ali. Então, eu me vi neste segundo dia arrumando coisas para eu fazer, tá? Que tipo de coisa, Tati, que você tá fazendo lá no meio do mato, no meio do nada, tá? Por exemplo, a sala que a gente faz as nossas atividades em comum, estamos no meio do mato, a gente não deixa portas e janelas abertas. Então, quando a gente entra, a gente abre tudo e quando a gente sai, a gente fecha tudo, tá? Então, eu era a primeira a chegar para abrir tudo e eu era a última a sair para fechar tudo, tá? Olhava os banheiros coletivos, se tinha papel toalha, se tinha papel higiênico suficiente, se estava precisando passar algum paninho, alguma coisa. E assim eu fui até mais ou menos ali no meio do dia, enchendo a minha agenda de coisas para fazer, tá? Chegou um momento em que eu me dei conta do que estava acontecendo e me entreguei ao processo, tá? Mas o retiro, percebam, ele é uma metáfora. As coisas que acontecem lá é uma metáfora da nossa vida, tá? Como 3, a minha agenda, ela está sempre cheia de coisas para fazer no dia a dia, tá? E isso a gente pode trazer para todos os 3 instintos, para todos os 9 tipos do Eneagrama. Então, é um convite para você aprofundar no seu processo de autoconhecimento.